Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Provérbios capítulo 3. Irmãos, nós que falamos tanto sobre a fé, existem, na verdade, tantas relações na vida com a fé e nós nem sempre percebemos. Mas, de certo modo, tudo que nós fazemos na vida tem relação com a fé. Viajar de avião, de ônibus, de carro, ainda que a gente saiba para onde está indo, ainda que a gente tenha toda a segurança no transporte que nós estamos usando, existem muitas situações que nós não podemos controlar, que podem afetar a nossa viagem, podem tirar a situação totalmente do nosso controle e nós ficamos expostos. Então, sempre que tomamos uma decisão de fazer o que quer que seja, tomamos essa decisão pela fé. Se entramos no avião para viajar, nós acreditamos que o piloto e o copiloto têm toda a responsabilidade, têm todo o conhecimento necessário para nos conduzir bem. Confiamos que eles estão bem, que eles acordaram bem naquele dia, que não tem nenhum pensamento suicida na mente de nenhum deles e que eles vão nos levar até o nosso destino com toda segurança. Não vamos chegar bem, vamos ficar bem. Irmãos, quem garante que isso vai ser assim? Quem garante, não é? Então, isso acontece também quando a gente viaja de ônibus ou quando a gente viaja de carro. Como é que a gente vai saber o que o outro que vem do outro lado para cá está pensando da vida? Se é que ele está pensando alguma coisa? Então, do ponto de vista humano, o controle das nossas vidas, na maioria das vezes, não está em nossas mãos. Está nas mãos de outros. Situações variadas que nós não controlamos. Nós dependemos da honestidade e do temor de todas as pessoas que manipulam os alimentos que nós consumimos. Não é? E quando nós paramos para pensar nisso, dá até uma certa angústia na gente. Não é? Pensar, meu Deus, será que esse alimento aqui que eu vou consumir, né? Quando você vai comer no restaurante comida, aquilo você serve a sua comida, alguma vez já passou pela sua cabeça o que um cozinheiro voltado pode ter feito com aquele prato que você arrumou para você comer? A gente não para muito para pensar nessas coisas, mas elas estão presentes, irmãos, na nossa realidade o tempo todo. Nós dependemos da capacidade do profissional e da dedicação daqueles que cuidam da nossa saúde física ou mental. Eu pensava nisso essa semana, né, com o falecimento da cunhada da minha esposa, uma pessoa que entrou no hospital para resolver um problema de uma pedra na vesícula e perdeu a sua vida, uma questão de dias, uma coisa tão simples. Nós dependemos da decência e da dignidade do porteiro do nosso prédio ou do nosso condomínio, porque se ele for honesto, ele pode ser um projeto de um elemento de risco para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, não é? Então, muita coisa está fora do nosso controle. Uma série de situações pelas quais nós passamos e entregamos diariamente as nossas vidas a essas situações sem perceber que estamos fazendo algo que é um passo de fé, não é? E quando se trata de entregar a nossa vida aos outros, a gente nem pensa muito, a gente simplesmente entrega. Mas quando se trata de entregar a nossa vida ao controle de Deus, nós somos mais resistentes, irmãos.
nós titubeamos mais, não é verdade? Nesse caso, geralmente a gente escolhe confiar em nós mesmos. Não é uma ironia que a gente passe a maior parte do tempo confiando em pessoas e quando a gente é chamado a confiar em Deus, a gente não confia? Não é irônico isso? Então, é sobre isso que vai falar o nosso texto dessa noite, né, do desafio de confiar em Deus. Primeiro, o texto mostra que existe um Deus. Existe um Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, que tem a capacidade de conduzir as nossas vidas com segurança. E são os conselhos da sabedoria, que aqui no livro de Provérbios ela é encarnada. A sabedoria, ela é personificada. É como se fosse um pai falando com o seu filho e dando conselhos a ele. Então, esses conselhos, eles vão falar a respeito desse desafio. Né? Na semana passada, no culto da noite, nós ouvimos sobre Provérbios. E hoje vamos continuar em Provérbios. Dessa vez no capítulo 3, os versículos 5 e 6. Depois eu peço que você mantenha aí aberta a sua Bíblia. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Tá bom? Então, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vou ler de novo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ok, vamos orar, nos pedir a Deus a sua direção. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que mais uma vez está aberta diante de nós. Obrigado por esse privilégio. Que o teu Santo Espírito venha nos conduzir neste breve momento de reflexão, no caminho da palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite. Ajuda-nos a refletir sobre ela e a sermos edificados e fortalecidos por aquilo que ela diz, guiados nesse caminho santo e seguro que o Senhor nos oferece através da tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o que nós temos aí então são os conselhos da sabedoria, e ela procura dirigir a vida do seu filho, né? Ela chama os leitores de filhos, como se todos aqueles que lessem essas palavras de algum modo pudessem ser filhos da sabedoria. Nós vamos ver isso no capítulo 2, versículos 1 a 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. E esse discurso da sabedoria, ele começa ainda no capítulo 1, logo a partir do versículo 20, começa o convite da sabedoria, que é descrita aí com S maiúsculo, porque ela é personificada. E no capítulo 3, versículo 1, diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, que o seu coração guarde os meus mandamentos. Então não se trata da própria sabedoria do leitor, mas de uma sabedoria que está fora dele, uma sabedoria que está em Deus, a sabedoria de Deus. Então, nos versos 3 a 6 do capítulo 2, diz assim: sim, se você pedir inteligência, gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, a sabedoria é uma dádiva, é algo que nós pedimos. Nós não nascemos sábios, pelo contrário, mas podemos alcançar a sabedoria quando nós a buscamos na fonte certa. E por que os filhos da sabedoria devem ouvir os seus conselhos? Porque aqui o texto parte do princípio que todos nós desejamos ter uma vida longa, uma vida próspera,
com poucos problemas e que nos traga realizações e a proteção contra o mal. Então aí no capítulo 2, versículo 7, o texto diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Vereda aqui é caminho, tá, irmãos? Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará, o entendimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Ou seja, é uma vida de segurança, uma vida bem resguardada. No capítulo 3, versículo 2 diz: Porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, a promessa aqui, para os que ouvem a sabedoria e acolhem o que diz, é a promessa de uma vida segura, de uma vida protegida, de uma vida guardada do mal, de uma vida longa e de uma vida em paz. Quem é que não quer uma vida assim, não é? Todos desejamos ter uma vida nesse nível, essa qualidade de vida na nossa existência terrena. Mas a sabedoria promete também que os perigos aos quais os filhos enfrentam e são expostos todos os dias são perigos que ocorrem a todos os homens, mas aqueles que confiam no caminho que a sabedoria oferece, e eles podem se livrar desses perigos porque confiam na sabedoria. E ela estabelece aqui determinados exemplos, não é? Por exemplo, ela fala do versículo 13, daqueles que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujos caminhos são tortuosos, se desviam dos seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o caminho da sua mocidade e se esquece da aliança com o seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte, suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Ou seja, a sabedoria, ela pode nos livrar, inclusive, de relacionamentos danosos para a nossa fé, para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa mente e para o nosso coração. Então, esses conselhos, eles trazem a possibilidade de um caminho que oferece muitas recompensas para aqueles que desejarem segui-lo. E é aqui que chega ao cerne da nossa questão, nos versos 5 e 6, quando a sabedoria faz essa exortação, né, dizendo aí, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, conheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós temos aqui 3 conselhos e uma promessa. Vamos examiná-los, tentar tirar deles lições para as nossas vidas. Primeiro, conselho: confia no Senhor de todo o seu coração. Antes da sabedoria procurar firmar o filho naquilo que o filho precisa ser firmado, né, ele estabelece um princípio, um fundamento básico, que é o relacionamento com Deus. Existe um Deus cujo trono está nas alturas, que tem toda a sabedoria e tem a capacidade e o discernimento necessário para nos conduzir pelo melhor caminho sempre. Ele procura guiar os seus filhos num relacionamento pessoal com Ele, e 2 coisas se destacam aqui, irmãos. Primeiro, a sabedoria mostra aos seus filhos que a relação com esse Deus é uma relação de confiança. Ele é o Deus que selou uma aliança, um pacto com o seu povo. Ele é totalmente fiel a esse pacto e vai cumprir a sua parte nele, em toda a sua abrangência, em todos os seus detalhes. E nenhuma palavra sua cairá sem se cumprir. Então, primeira coisa, a relação com esse Deus é uma relação de confiança. E segundo, também mostra que essa relação é uma relação afetiva,
diz de todo o coração, confie no Senhor de todo o coração. O afeto deve estar envolvido na nossa relação com Deus, as nossas emoções, a vontade, a lealdade, a amizade, tudo aquilo que toca o coração precisa estar ligado nessa aliança. E por que isso é importante, irmãos? Porque a nossa relação com Deus, ela deve contemplar o nosso ser inteiro. A nossa entrega em suas mãos deve ser total. Com Ele, o único ser totalmente confiável, aliás, como Ele é o único ser totalmente confiável em todo o universo, né, Deus tem o direito de exigir de nós a dedicação integral das nossas vidas em suas mãos. Porque por sua graça e grande misericórdia, Ele nos incluiu em seus planos e em suas ações. Ele nos incluiu em sua aliança. Nós fazemos parte do pacto celebrado com Abraão, estendido em Davi e consumado na pessoa do Deus Filho Jesus Cristo, o descendente de Davi. Portanto, dizer que Deus é fiel se torna uma redundância, porque a fidelidade faz parte dos atributos de Deus. Ele é sempre fiel, porque a sua fidelidade, antes de tudo, a si mesmo, aos seus planos eternos, às alianças que Ele firmou, os simples mortais como nós, né, elas vão mostrar que Ele escolheu a cada um de nós porque Ele nos ama, porque Ele é bom e porque Ele tem propósitos eternos em nossas vidas. Então, isso fala de um relacionamento, de uma entrega, de uma rendição. A nossa relação com Deus passa pelo afeto, irmãos. Deus é uma pessoa. Não é como Deus Trino, a sua própria constituição é afetiva e racional. E por isso, quando Jesus resumiu os mandamentos em Atos 2, Ele não pensou com categorias normativas ou judiciais. Ele não disse, obedeça ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Siga estritamente a lei com todo o teu coração. O que Ele disse? Ele disse, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim como o conselho do pai proverbista ao seu filho, também a nós cabe refletir nesse aspecto que a nossa relação com Deus deve compreender as nossas emoções, a nossa vontade, a lealdade, a amizade. Tudo aquilo que toca o coração precisa estar ligado nessa aliança. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque a nossa relação com Deus muitas vezes é uma relação puramente utilitária. Nós usamos Deus. Queremos ter acesso a Ele para conquistarmos coisas, mas não lidamos com Ele como uma pessoa. Então, a pergunta é, qual pai ficaria feliz em saber que a relação do seu filho com ele é uma relação puramente interesseira, uma relação de troca? Da mesma forma, Deus não fica feliz quando nós nos relacionamos com Ele dessa forma. Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento afetuoso com Ele, porque é assim que Ele se relaciona conosco. O segundo conselho é, não se apoie no seu próprio entendimento, versículo 5, segunda parte. A sabedoria aqui enfatiza que essa relação envolve total dependência do conhecimento de Deus. O que ele pede do filho, o que a sabedoria pede do filho, é uma das coisas mais difíceis para nós, que é deixar de confiar na nossa própria capacidade, no nosso próprio discernimento, na forma como nós julgamos o que é melhor para nós mesmos e confiamos em nós, ao invés de confiar no julgamento de Deus a respeito da questão, do assunto. Principalmente porque muitas vezes o que nós queremos, nós sabemos que não é o que Deus quer. Então a gente não pergunta nada a Ele, porque a gente já sabe o que Ele vai dizer. E pensamos, antes que Ele diga o contrário, é melhor eu agir logo. O pai, né, que ama o seu filho, assim como a sabedoria ama os seus filhos, ele sempre vai buscar aconselhar o filho a ter calma, a ser sábio, a não confiar no seu próprio juízo, mas confiar antes no juízo de Deus. Meus irmãos, a ordem moral de Deus é perfeita. A sua ética
é perfeita, as suas escolhas são plenamente sábias. Ele sempre guiará os seus filhos pelo caminho mais seguro, pelo caminho melhor. Então, a verdade é que nós vivemos em um mundo imediatista, não é? Nós somos pressionados todo o tempo a tomar uma decisão logo sobre muitas coisas. E toda semana eu recebo várias mensagens do tipo: esta é a sua última chance. Tem uma mensagem de WhatsApp que toda semana vem para mim: olha, esta é a última semana da promoção. Aproveite. Isso já está rolando aí já há um tempo, há vários meses. Essa última semana está estendida já há muito tempo. Não é? Nossos estoques estão chegando ao fim. Né? Se você assinar agora, receberá um ano inteiramente grátis. Ou então, corra antes que os preços aumentem. E tem aquela, deu a louca no gerente. Semana Outlet, 70% off. Aproveite. E aí você pensa, é agora que eu me acabo. Mas deixa eu lhe entregar uma revelação que eu recebi. Recebe aí, hein? Você não tem que tomar nenhuma decisão agora. Você não tem que tomar nenhuma decisão agora. Você não tem que correr. Você não tem que se apressar. Decida depois de refletir bem e orar. De pedir o conselho de Deus. E vou fazer mais. Eu quero entregar aqui uma lista de provérbios dos sábios em relação a isso. Provérbios 14:8. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. 4:26. Estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura. 13:16. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. Você já viu o tolo que se gaba da sua insensatez? Ele faz besteira, aí quando você vai exortar ele, ele fala assim: ah, tá bom, quando eu vi já comprei, agora vou pagar do jeito que der. E que Deus me ajude. Aí você fala: é isso mesmo, que Deus te ajude. Agora segura na mão de Deus e vai. Então, pior do que ser insensato é se gabar da sua insensatez. Provérbios 14:15. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina os seus passos com cuidado. Você conhece pessoas ingênuas que acreditam em tudo que ouvem? Lá o Jornal Nacional e fala: tem que tomar vacina. E aí a pessoa vai lá e corre porque o William Bonner falou que tem que tomar a vacina. Ou seja, nós somos sempre, irmãos, conduzidos por mentes que não são as nossas, sem que façamos um juízo de valor, sem que peçamos a direção de Deus, porque muitas vezes nós somos ingênuos. E por fim, Provérbios 16:1-3, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie no Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Claro como o dia, né, irmãos? Então vem o último conselho. Reconheça a autoridade do Senhor sobre você em tudo que você fizer. Versículo 6, primeira parte. Então, em relação à nossa vida com Deus, ela também deve ser intencional, irmãos. O Senhor precisa estar em uma posição de autoridade final e decisiva na minha vida. O que isso quer dizer? Que eu não decido nada sem consultar a Deus, sem consultar a sua palavra, sem ouvir o que Ele tem a dizer a esse respeito, sem antes perguntar a Ele, submeter a Ele o que eu pretendo fazer, porque a vontade dEle, para mim, é sempre o que é melhor para mim. Então, nos versos 6-8 que nós já lemos, lembre-se, meu filho, Ele é quem concede a sabedoria, dele vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva o bom senso para quem o busca
e é escudo para os íntegros. Ele guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde andam. E aqui, meus irmãos, eu pergunto, a sua relação com Deus é intencional? Qual é o nível de autoridade que Deus tem sobre você? O quanto Ele determina as suas escolhas, as suas decisões, as suas preferências. O quanto você se volta para Deus quando a questão é administrar o seu tempo. Qual é o lugar que Deus tem na sua agenda, na sua vida? Ou melhor, será que Deus tem um lugar na sua vida? Se tem, para Ele, apenas o primeiro lugar é que conta. E se não for assim, Ele não tem nenhum lugar na sua vida. Porque Deus nunca aceita o segundo lugar, irmãos. Deus nunca aceita o segundo lugar. E por fim, nós temos uma promessa. A promessa é: Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, o Senhor endireitará os teus caminhos. O que significa? E se o filho confiar no Senhor de todo o coração, se ele não se apoiar no seu próprio entendimento, se ele reconhecer a autoridade do Senhor sobre a sua vida, se ele voltar para o Senhor e buscar nele o conselho e a direção, Deus vai lhe mostrar o caminho certo a seguir. A promessa se apoia numa condição prévia, voltar-se para Deus. Confiar nele inteiramente, se apoiar nele, no entendimento dele, reconhecê-lo como o único Senhor em minha vida, vai redundar em ser guiado por ele em todas as coisas. E é o resumo de tudo que esse conselho da sabedoria, esse discurso da sabedoria, vai trazer àqueles que leem o texto, aos leitores de Provérbios. Por tudo isso, irmãos, confiar só no Senhor é a coisa certa a fazer. Porque Ele vai conduzir as nossas vidas à longevidade, à prosperidade e a uma vida cheia de paz. Então, numa perspectiva cristã, como ficamos nós diante do livro de Provérbios? Nós que somos cristãos do século XXI, diante dessas palavras, desses conselhos da sabedoria, será que temos condições de pôr esses conselhos em prática, irmãos? Bem, nós cristãos devemos olhar para o filho obediente. Aquele que foi obediente em tudo até as últimas consequências. A sua relação com o Pai Celestial envolvia o seu ser inteiro. A sua entrega à vontade do Pai sempre foi incondicional. A sua relação com o Pai foi sempre intencional. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. João capítulo 4. É claro que estamos falando de Jesus. Né? E é por Ele que nós fomos feitos filhos de Deus. A nossa filiação passa pela filiação eterna de Jesus, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Esse Jesus que por nós e para a nossa salvação desceu dos céus, se fez homem como nós. Por obra do Espírito Santo, Ele nasceu no ventre de Maria e se fez homem. Ele foi também crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, onde Ele está sentado, à direita de Deus Pai, de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, é por esse Cristo, por meio dele, que nós podemos ter um relacionamento com Deus Pai. É por meio dele que nós podemos aprender a confiar no Senhor de todo o coração, a não depender do nosso próprio entendimento. É só nele e por meio dele que nós podemos conhecer e buscar a vontade de Deus naquilo que fazemos. É por meio dele que o Pai nos mostrou o caminho a seguir. Ele é o caminho. Então, irmãos, resumindo, nós só podemos
atender à exortação de Provérbios por intermédio de Cristo. Ele é o único mediador autorizado da nossa relação com Deus. Ele é o caminho para aqueles que desejam andar por um caminho reto e bem-sucedido. 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi feito para nós a sabedoria de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, quero orar por nós, para que o Senhor nos leve de volta ao caminho da sabedoria. E, especialmente, irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, são tempos em que nós devemos vigiar. Os dias são difíceis. A situação para onde nosso país está caminhando é uma situação de total insegurança e instabilidade. Nós estamos pisando sobre uma terra movediça debaixo dos nossos pés. É um tempo de nós termos prudência, sabermos bem onde é que nós colocamos o nosso chapéu, né? Como dizia o provérbio popular antigo, se nós estamos colocando o chapéu onde a mão alcança, que a gente não perca o nosso chapéu. Então vamos pedir a sabedoria de Deus, a direção de Deus para esse fim. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos ter a Tua palavra e nos aconselhar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelos textos de provérbios, textos de sabedoria que nos conduzem a esse caminho de prudência, ó Deus, de sensatez, onde nós podemos aprender a caminhar por caminhos seguros na jornada perigosa dessa vida, na qual nós somos desafiados o tempo todo, Senhor, por riscos e perigos que vêm a cada momento, ó Deus, num laço, numa armadilha, numa suposta oportunidade, mas que muitas vezes nos oferece um risco enorme de cairmos, Senhor, em tentações e armadilhas do inimigo. Dá-nos a Tua bênção, a Tua direção, mostra-nos o caminho certo. Leva-nos de volta, Senhor, a submissão à Tua palavra. Leva-nos de volta à comunhão com o Teu Filho, o Filho obediente, e que por meio do Filho obediente, da sabedoria encarnada de Deus, nós possamos encontrar ou reencontrar o caminho, Senhor, que nos leve ao centro da Tua vontade, de onde nós possamos adquirir o entendimento, o conhecimento, a direção, para que nós vivamos uma vida plena, uma vida longa, uma vida bem-sucedida, apesar dos desafios deste mundo tão insólito, deste mundo tão perverso, ó Pai, deste mundo tão nocivo no qual nós vivemos hoje. Guia-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.